Falar agora, mudar de assunto. Finalmente, hein, coach? Vamos mudar de assunto, parar de falar da família Bolsonaro. A gente vai falar sobre pesquisa eleitoral agora, coach. Eu agradeço. Vamos falar sobre a pesquisa Genial Quest, que mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem para 2026 e venceria todos os Bolsonaros, ou seja, não deixamos de falar tanto assim deles, mas deixamos um pouco. Tarcísio também seria vencido e os demais rivais. Veja que o presidente Lula venceria Jair Bolsonaro por 47% a 35%. Bolsonaro está inelegível. Contra Tarcísio de Freitas, Lula teria 43%, Tarcísio 35%. Contra Michele Bolsonaro, Lula 47%, Michele 34%. Contra Ratinho Júnior, governador do Paraná, Lula 44%, Ratinho 34%. Contra Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Lula 46%, Eduardo 30%. Contra Eduardo Bolsonaro, o Lula teria 47%, Eduardo 32%. Contra Romeu Zema, governador de Minas Gerais, o Lula tem 42% e o Zema 32%. Contra Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Lula 47%, Caiado 31%. E contra Flávio Bolsonaro, Lula teria 48% e Flávio teria 32%. Temos uma outra tela aí com mais resultados também. O que dá mais medo? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? Bolsonaro voltar, 47%. Lula continuar, 39%. Ou seja, mais medo Bolsonaro voltar do que Lula continuar, segundo a pesquisa Quest. Medo dos dois, 8%, 4% não souberam ou não responderam, nenhum dos dois, para 2% dos entrevistados. Pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Amanhã a Quest divulga uma pesquisa também, deixa eu ver aqui sobre o que é, até para já adiantar, sobre os governadores e o panorama para 2026, para governos estaduais em 8 estados. Por enquanto saiu a de governo federal. Qual sua análise para esses números, coach? Olha, fica muito claro, a gente não queria voltar a falar nesse nome, né? Mas isso que nós acabamos de ver, os números mostrando o Lula sempre na faixa dos 40% e todos os outros na faixa dos 30%, é o melhor cenário do Lula do ano, né? E isso mostra que é o efeito direto daquilo que aconteceu nas últimas semanas, meses, desde que se falou em tarifaço da atividade de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Então, o Trump e o Eduardo juntos são os grandes cabos eleitorais do Lula que devolveram para ele favoritismo nas eleições do próximo ano. Ele estava numa situação difícil até 3 meses atrás, quando começou esse rolo todo, e agora vem melhorando cada vez mais a situação dele nas pesquisas. Então, eu só posso atribuir isso à dupla, né? Trump e Eduardo Bolsonaro, que deram bandeiras para o Lula, a defesa da soberania, né? A maneira como ele está tratando o assunto, que realmente deram uma melhora grande nos números dele nessa pesquisa. Para 2026, para a eleição, ainda falta bastante, né, coach? Mais de um ano. É um panorama de momento. E o momento mostra que o presidente Lula se recuperou um pouco, né? Porque realmente ele estava numa situação bem crítica, né? Eleitoralmente há alguns meses. Verdade. Agora nós temos que esperar, Diego, isso é que é mais importante, os efeitos econômicos, que só estão começando agora, né, do tarifaço, né? Agora que as empresas já estão começando a demitir, a cancelar exportações e tudo. Então, vai depender muito da situação econômica, né? Que deve se agravar, eu acho, nos próximos meses, com todas essas restrições e sanções do governo americano. Por isso, eu acho urgente, e depois de uma primeira etapa, que o Brasil se deu muito bem com o Geraldo Alckmin, com o Lula e tal, uma segunda etapa agora vai ter que encontrar uma maneira de abrir algum tipo de diálogo, não aquilo que o Tarcísio propôs, né, de fazer favores para o Trump, né, de agrados para o Trump, mas de ter realmente uma posição mais afirmativa no diálogo sobre a questão do tarifaço. Eu acho que essa é a nova etapa agora, e aí tudo vai depender, Diego, daqui a um ano, da situação econômica do país, que a gente sabe é sempre decisiva nas eleições.